e todos conhecem como Lauro de Freitas. Mas Tina Tudy, ela tem a militância de salvaguardar a memória pitanguense. Eu queria que você explicasse isso. E a pergunta é, os lauro-freitenses conhecem Lauro de Freitas, né? Há um artigo que eu escrevi por ocasião do cinquentenário da emancipação que faz exatamente essa provocação. Lauro de Freitas, quem é ele? Quem somos nós? Esse quem é ele é quem é o município e quem é a personalidade. Porque em Lauro de Freitas, né, por ocasião da emancipação, quando se atribuiu o topônimo Lauro de Freitas, pretendia-se fazer uma homenagem a Dr. Lauro Farani Pedreira de Freitas, que foi um ilustríssimo cidadão baiano. Assim, uma figura de um vulto para a sua época. Eu costumo dizer em palestras no âmbito da educação, de que pense o que é que você tem de tecnologia mais monumental na contemporaneidade. O iPhone, né? Quem foi que criou o iPhone? Steve Jobs. Então ele é o cara da tecnologia. Pense, em 1940, durante a atuação de Dr. Lauro, que era engenheiro, ele era engenheiro especialista em linhas férreas, ele foi o fundador da Companhia Leste Ferroviária, que nos anos 40 foi responsável por toda a expansão de ferrovias no estado da Bahia. O que você tinha de mais sofisticado em nível de tecnologia na Bahia nos anos 40 era a ferrovia. Então, o cara era o Steve Jobs da época. Pense assim. Dr. Lauro não era qualquer pessoa, ele era realmente um baiano especialíssimo. Era de fato uma personalidade a quem nós, não só nós ipitanguenses, laurofreitenses, santamarenses, mas nós baianos devíamos uma grande reverência a essa figura exponencial que foi Lauro de Freitas. Não só como engenheiro, mas também como personalidade pública na política. Porque dada essa notoriedade de Dr. Lauro, ele era conhecido assim na engenharia, né? Os advogados e os engenheiros Sim. ainda são chamados doutores. Então, Dr. Lauro, como ele era popularmente conhecido, ele entra para a política por ter sido atraído pelo seu destaque em nível nacional, porque o cara trouxe ferrovia para toda a Bahia. Imagine que onde Dr. Lauro colocava uma linha férrea, ele fundava um município. Sim. Porque você tinha que fazer o quê? Você chegava num lugar ermo para ligar ponto A a ponto B. Estabelece uma linha férrea. O que você precisa fazer? Você precisa colocar empreiteiros lá, você precisa de alojamento. Para alojamento, você precisa da provisão de saúde. Então, você faz um posto médico. Aí, você precisa da provisão de alimento. Aí, você cria uma quitanda. E aí, você precisa da provisão dos filhos desses operários. Aí, você cria escolas. Então, onde Dr. Lauro passou, ele fundou municípios. São inúmeros. Então, o homem começou a ganhar um prestígio. A gente está falando de anos 40. Pensem que o aeródromo de Ipitanga, que deu origem ao atual município, quer dizer, ao atual Aeroporto Internacional de Salvador, sim, só foi fundado em 45. Imagine, a aerovia começa a se expandir em 45 por ocasião das guerras, não é isso? Ali, entre guerras e tal, é que a gente funda o aeródromo de Ipitanga, ainda não era um aeroporto. Só que nessa época, enquanto você estava pensando em trazer avião, o que dominava era a linha férrea. E quem era o cara da linha férrea na Bahia? Dr. Lauro. Então, tudo que ele fez de expansão territorial na Bahia lhe deu tamanha notoriedade que chegou o nome dele nas altas esferas, né? Na época, a governabilidade federal ainda era no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de 40, sim, Brasília correto. Só é fundada em 60. Sim. Mas ali, o nome dele chega ao Palácio do Catete. E aí as pessoas começam a atraí-lo para a política. Então, eu acho que naquela época não havia eleição direta, né? Sim. Ele virá, eu acho que deputado estadual e acho que depois federal. E quando em 1950, vejam como a história é cíclica, em 1950, Dr. Lauro Farani Pedreira de Freitas, engenheiro, já agora deputado, numa coligação político-partidária cujas legendas agora não me ocorrem, mas ele estava concorrendo ao governo do estado da Bahia com Hercínio Coelho, que era o pai de Nilo Coelho, que todos nós conhecemos na nossa geração, uma figura também exponencial para a política na Bahia, né? Então, o pai do Nilo Coelho era contemporâneo de Lauro, e eu acho que ele era o vice da chapa de Lauro. Sim. E olha que ironia do destino. Dr. Lauro partiu, eu acho que foi de Bom Jesus da Lapa, para fazer um comício, uma viagem. A família de Dr. Lauro é uma família que me adotou. E eles são tão assim, gratos e eles compreendem tanto a minha necessidade de promover essa reflexão e essa reparação de identidade para o meu povo de Ipitanga, que eles até me permitem chamar de Ipitanga.
né? Declinando do nome Lauro de Freitas. Quando eles me conheceram, eles ficaram ultrajados. Diziam assim, quem é essa menina que não quer reconhecer o nome de Lauro na cidade de Lauro? Sim, aí vai em uma viagem, doutor Lauro, que é Lauro Doutor de Lauro Freitas, estava Pedreira fazendo... de Freitas. Ele é a personalidade, doutor Lauro. Estava fazendo a campanha política e foi viajar. A família me relatou que ele usava um Philippe Patek, O relógio. aquele relógio maravilhoso, acho que suíço, né? Sim. E aí, que um sobrinho teria dito a ele, tio, o cara é um nome rico, né? Você não vai fazer campanha pro povão usando um relógio desse, dá um distanciamento. Bota esse meu aqui. Aí botou um Cássio, normal, sei lá, não era Cássio, um outro comum, um Drummond, qualquer relógio. E colocou esse relógio no pulso dele. E pegou do tio e colocou em si. Tava ali assessorando e tal, não sei o quê. A filha de doutor Lauro, dona Maria Lúcia, tomara que ela escute isso, um beijo, ela é muito querida. Dona Maria Lúcia é a avó da cantora Priscila Magalhães, que é uma das vozes mais deslumbrantes da Bahia na contemporaneidade, uma amiga querida. E aí, essas curiositudes da vida, né? A gente estava num sarau, na casa de Armandinho, Priscila cantando, eu dizendo poesia de Tudo Celestino, ela veio me cumprimentar encantada. Meu Deus, eu adoro ouvir você dizendo poesia, eu sou encantada por você, eu nunca vi ninguém declamar tão bem. Aí eu fiz... Agora lascou, porque eu fico lhe vendo cantar e fico encantada, pensando, meu Deus, essa menina é um pássaro. E aí a gente ficou mutuamente encantada e a noite fluiu, e a gente batendo papo lá pras tantas, eu disse assim pra alguém, gente, eu tenho que pegar meu buzu, que eu tenho que voltar pra Ipitanga. E aí ela falou assim pra mim, não, amiga, você vai pra Ipitanga, não sei quemzinho, um amigo nosso, tá indo pra Estela Maris e te deixa em Ipitanga. Aí eu fui dizer a ela, bom, não é Ipitanga, praia de Ipitanga, é Ipitanga lá onde vocês chamam de Lauro de Freitas. Sim. Mas eu me nego a chamar assim. A menina se transformou, que tava minha amiga, botou a mão nas cadeiras e fez, e por que você não chama de Ipitanga? Ou não chama de Lauro de Freitas? Eu fiz... Eu não chamo porque o nome ancestral daquele lugar é Ipitanga. E o meu pai nunca concordou de terem violado a memória daquela comunidade para chamar de um tal de Lauro, ó pra mim, um tal de Lauro, que lá ninguém sabe quem é. Sim. Aí ela pirou. Mas vocês de Lauro de Freitas deviam ter orgulho de ter o nome de um homem que foi uma figura muito importante para a política, para a história. A menina não tinha 25 anos. Eu olhei pra cara dela e fiz... Tá, tudo bem, eu conheço a história de Dr. Lauro. Realmente, a cidade nunca fez a devida reverência a ele. O nome de Lauro de Freitas para o município de Lauro de Freitas é o clássico caso de homenagem que deshomenageia. Sabe? Na intenção de você reverenciar a figura, você desprestigia a figura. Porque foi colocado de uma forma tão abrupta, e os emancipadores tinham tanta gana de fazer a emancipação e queriam marcar um impacto nesse processo emancipatório, que atribuíram um nome. Só que a comunidade não se reconhece nesse nome. Rotina, mas eu vou fazer um paralelo para você. Por exemplo, eu sei, você disse que reconhece a competência do Dr. Lauro e até a história dele nacionalmente. E a competência de atribuir o nome do município é da Assembleia. Exato. Uma vez, se ele já era deputado, uma vez ele concorrendo à eleição de vice-governador... Ele era candidato ao governo. Ele era candidato a governador. É natural que essa relação que ele tinha, alguém homenagear. E queira ou não, os municípios do estado é colocado o nome dessa forma, leva ao conhecimento da Câmara, e a população em si não reconhece, não conhece. Eu acho que foi a infelicitude não ter ouvido a população. Pois é. Sim. E aí, Júlia, você abre um precedente para uma observação importantíssima de ser feita. Aí só para concluir para o povo ficar sabendo, aí Lauro, em um acidente de avião, morre. Então, aí nessa situação em que o sobrinho trocou, que bom que Jura pega o fio da meada, né? Porque a minha mente é de Windows, vai abrindo janelas. Uma hora eu volto pro fio da meada. Mas a minha mente opera no modo Windows. E aí... qual era a janela? A janela era o acidente. O acidente. E aí, nesse episódio do relógio, as coisas da vida, a Dona Maria Lúcia disse, ela me mostrou esse relógio, e esse acervo está com a família, a maleta que ele portava no acidente ainda está com a família. Dona Maria Lúcia me doou e disse, o dia que você conseguir instituir o Instituto Atitude Celestina como um elemento de memória, de salvaguarda, e você tiver um memorial da cidade de Lauro de Freitas, essa mala vai para você. Ela já tentou mandar para a prefeitura, eu digo, não mande, vai se perder. A cada gestão que mudar, isso é um patrimônio vivo, né? Da memória nacional. Nacional, porque o Dr. Lauro era para ser reverenciado nacionalmente.
E aí, quando ele embarcou, o avião, não se sabe como nem porquê, e aí há 1000 teorias, mas a família não confirma nenhuma das teorias, o fato é que ele morreu num acidente aéreo no 11 de setembro de 1950. E aí é que eu quero fazer referência ao que você falou sobre a relação com a Câmara. Dr. Lauro atuou nos anos 40. A grande atuação dele de expansão de linhas férreas, que deu a ele notoriedade, anos 40. Ele morre em 50, durante o pleito eleitoral. Sim. O nome Lauro de Freitas só é atribuído ao distrito de Ipitanga em 62, 12 anos depois. Então não tinha mais nada a ver com ele. Já tinha um hiato grande aí. Mas existe a história em nome dele. Não tinha. Essa é a questão. Até, não tinha, quer dizer, tinha para o estado da Bahia, tinha, mas não tinha para o território de Ipitanga. E é aí que o poeta Tude Celestino de Souza entra na história, literalmente. Porque o que acontece? Dr. Lauro atuou em Salvador, na Companhia Leste Ferroviária, cuja sede estava localizada, está ainda ali, tem um busto de Dr. Lauro, vocês conhecem? Sim. Dica de turismo na Bahia. Vão lá na Cidade Baixa visitar o monumento a Lauro de Freitas. É uma coisa linda. Eu não sei se é em bronze ou o que é, mas tem os operários da companhia férrea, né? Sim. Atuando. E o busto ainda está lá. É maravilhoso isso. Está ali na frente de... Onde é aquele... de que tem trem ali embaixo, na calçada? Na calçada. Na estação da calçada. Lá está esse monumento, que é maravilhoso. Que agora está fechado. Onde era a Leste Ferroviária. Então, Dr. Lauro... o que é que eu estava dizendo? Jura tá que é falando... bom dos fios da meadas, porque Miss Windows já era. Você estava falando que seu pai não reconhece, porque já passado um tempo... Estou precisando do antivírus. Então, o que acontece? Enquanto o Lauro estava expandindo rede férreas pela Bahia toda nos anos 40, Tude Celestino, aos 20 anos, estava saindo de Ilhéus para trabalhar na construção da base aérea de Ipitanga. E aí é importante lembrar duas coisas. A divisão social e política que a comunidade, a grande massa, não alcança, até porque a gente sabe que o sucateamento da educação e do pensamento no Brasil é um projeto de poder. Então, as pessoas não entendem a história porque é benéfico para o sistema. Sim. Que as pessoas não entendam a história. Mas aí o que acontece? Dr. Lauro estava atuando em Salvador, expandindo companhias férreas a partir, quer dizer, linhas férreas a partir da Companhia Leste Ferroviária. Tude Celestino estava vindo de Ilhéus para trabalhar na base aérea base aérea de Ipitanga, o distrito. Mas a comunidade não sabe a diferença do que é distrito, divisão política, do que é político-administrativa, né? Do que é a freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, que já se trata de uma nomenclatura eclesiástica, é da ordem da igreja. Né? Agora, nos anos 40... Mas se confundem. E ainda em 60, a igreja tinha papel de Estado. Era a igreja que coordenava tudo, que geria tudo, que administrava tudo. Então, grosso modo... Por isso que a gente vê muito as cidades pequenas crescerem em torno da igreja. A igreja está na Praça Matriz. Mas o que acontece eu estou ainda buscando registros históricos. Já acionei, inclusive, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia. A gente aqui no município tem 3 membros. Tem professor. Não, o Instituto Histórico Geográfico da Bahia. Lá são membros Coriolano Oliveira, uma ativista importante daqui da salvaguarda de memória do nosso município. Gildásio Freitas. E o dono do apoio, né? E o professor... Zé Nilton. Nós temos 3 membros da comunidade cultural e educacional histórica de salvaguarda ipitanguense lá no Instituto. Mas a gente ainda não conseguiu localizar um documento em que me assegure de que houve um tempo em que as pessoas nasciam aqui no território e no seu registro vinha natural de Santa Amaro de Ipitanga. Até onde eu sei, não há esse tempo. Eu nunca vi nenhum registro. Por pouco você não pega a jura. O que você tem que nasceu em Lauro... Antes de 62, o que você tem é natural da cidade do São Salvador, distrito de Ipitanga. Ninguém nasceu em Santo Amaro. Não existe o lugar Santo Amaro do Ipitanga. O que existe é a capital do São Salvador da Bahia. Nossa capital. Ok? Sim. E havia os distritos, dentre os quais o distrito de Ipitanga, que sabe de onde ia, para onde ia? De lá de Valéria, no subúrbio ferroviário, até aqui as margens do Joanes. Olha que distrito enorme. E por que é que Tude Celestino de Souza não concordava com a atribuição de qualquer nome que fosse
Não era só de Lauro, até porque, para emancipar, o nome previsto não era o de Lauro, era de Simões Filho. Correto. Ernesto Simões Filho, fundador do Grupo à Tarde, jornalista de muito prestígio, também outra figura pública, a cuja memória a Bahia deve reverência. Contudo, Tude Celestino tinha uma visão mais ampla. Não se trata apenas de você reverenciar essas figuras que ninguém questiona o vulto de Lauro de Freitas, nem o vulto de Simões Filho. São figuras notórias para a nossa memória. O que Tude balizou e que naquela época foi banalizado e que hoje a gente atua com muita propriedade na questão de memória, patrimônio civilizatório, salvaguarda, pensamento decolonial, isso está em voga hoje. Mas em 1960, quando Tude se levantou para dizer que atribuir o nome de qualquer dessas personalidades, por mais importantes que elas fossem para a história, a um território cuja memória já tinha sido violada com a chegada dos jesuítas, imagine o pensamento do poeta. Porque o que você tem aqui de território ancestral? Ipitanga, né? Denominado pelos indígenas. Acho que a origem do topônimo já é bastante difundida por professor Judás e professor Paranhos, coautores do livro da História de Lauro de Freitas, né? A freguesia de Santo Amaro de Ipitanga. Você vai encontrar lá na página 84 do livro de Judás e Paranhos, dizendo que o nome ancestral Ipitanga era provavelmente atribuído pelos povos tupinambá, que aqui ocuparam as margens daquele rio de águas vermelhas, por ser rico em dióxido de ferro, ocasionava uma coloração avermelhada nessas águas. Só que a gente não está falando de língua portuguesa, a gente está falando de solo ancestral, povos originários, não tinha língua portuguesa, não existia o vocábulo água, não existia o vocábulo vermelho. Como é que o povo tupinambá designava água vermelha? Era I para todo o reino das águas. E pitanga era uma alusão ao fruto pitanga, que tinha coloração vermelha. Então, por alusão, por aproximação com coisas da natureza... E que era rico aqui na região, né? Os povos originários... Será que isso foi uma construção... O que eu me pego pensando é a questão do rio Ipitanga está me dando essa explicação que água... Ipitanga vermelho. Por causa do rio, isso, que é uma que era um rio de águas vermelhas. Beleza. Daí a minha teoria, né? De Lauro de Freitas é a terra das águas vermelhas. Mas a gente fala dessa teoria mais pra frente. Mas aí tenho aqui o Santo Amaro de Ipitanga. O Ipitanga foi dado propositalmente a vinculação da igreja para reforçar o Ipitanga. Essa relação que eu não consigo juntar. Aí dá pano pra manga, e do ponto de vista de revisão historiográfica e processo reparatório e salvaguarda de patrimônio civilizatório, a gente não tem como propriamente afirmar, mas há algumas hipóteses.